Dando continuidade à leitura, né, para aqueles que querem receber o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus falou que para receber o Espírito Santo é necessário obedecer às suas palavras, né? Então tem aqui o livro de Mateus, né? Mateus capítulo 3, né, dando continuidade à leitura. Pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos. Um detalhe, o título, no caso, pregação de João Batista, não faz parte da Bíblia, né? No caso, só um título. Então, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Né? Tudo isso é uma realidade, né? São coisas que realmente aconteceram. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Né? Um detalhe é que ele pregava, né? Deixa eu ver se nesse aqui diz onde ele pregava. Aqui, ó, pregando no deserto, no versículo 1, né? E diz ali, pregando no deserto da Judéia. Então ele pregava no deserto, né? E pessoas, né, como diz aqui no versículo 5, pessoas de Jerusalém, né, de toda a Judéia, iam até o deserto, né, deserto da Judéia, né? Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Iam até o deserto ter com ele, né? E eram por ele batizados no Rio Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então esse era o batismo de João Batista. Esse era o batismo de João Batista, né? Ele batizava no Rio Jordão, né, nas águas, né, e as pessoas confessavam os seus pecados, né? Hoje esse batismo ainda acontece em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Esse batismo ele acontece com o mesmo objetivo, né, de confessar os pecados a Deus. E se tiver confiança na pessoa que batiza, confiança de que ela é de Deus, então confessar até mesmo a ela, porque está escrito, né, que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros.
Mas isso, creio eu, que não é sábio confessar para aqueles que não são de Deus, né? Mas apenas se convir, né? Se convir. Se a pessoa a quem se confessa, ela é de Deus realmente, né? E se for o caso também, né? Óbvio. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, esses saduceus, né, fariseus, eles eram judeus, né? Eles eram judeus. Então, os saduceus eram e os fariseus, eles eram eles eram seitas judaicas, né? Seitas de judeus. Dizia-lhes raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Haverá um dia, ou melhor, todos aqueles que não forem achados com o nome no livro da vida, que é um livro para aqueles que são salvos, né? Esses que não forem achados com o nome no livro da vida, eles vão sofrer, né, a morte eterna, né, no lago de fogo e enxofre. Então, assim, aí João pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Inclusive, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, né? Todos os que são batizados com o Espírito Santo, eles são também filhos de Abraão, né? Isso está escrito, né? Ainda que pela fé, né? Pois bem. Então, João diz isso, né? Que até mesmo dessas pedras, eu não vou me aprofundar no sentido disso, tentar entender o sentido. E também, agora, está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, né? Arrependimento daquilo que se conhece até então, né? E é importante de se ler a Bíblia, né? De se ler os Evangelhos, né? Do Novo Testamento. É importante se ler, porque para justamente se saber como Deus exige que a gente proceda, né? Nesse arrependimento. Mas o batismo não tem hora. Não precisa ter conhecimento para se batizar,
né? Com o conhecimento que se tem, se pode ser sincero para se batizar, né? E, enfim, mas é importante buscar, né, o arrependimento, buscar produzir frutos, como diz ali no versículo 8, frutos dignos de arrependimento. Então é importante ter uma sinceridade, né, em meio a esse batismo. Arrependimento de pecados, no caso, né? Então, conforme já se sabe, né? Inclusive, eu vou deixar aqui um versículo para quem quer saber alguns exemplos daquilo que se arrepender. Vou deixar aqui um versículo. Tá aqui, ó, uma lista de coisas que quem quer se batizar nas águas precisa fazer, né? Então, é o livro de Gálatas 6, do versículo 16, não sei se pode se chamar de livro, tem que ser carta, né? É uma carta, enfim. É Gálatas 6, do 16 até o 26, né? Então, antes de se batizar nas águas, é bom ler, para se saber do que se arrepender, né? Mas você não precisa conhecer muita coisa, você não precisa ter conhecimento. Como é que eu posso dizer? Para se batizar nas águas, porque com o conhecimento que você tem, você pode ir, né? Basta a sinceridade em seguir aquilo que é da vontade de Deus. Mas é óbvio que tem que se ir conhecendo a palavra de Deus, né? Como você está vendo, já é importante antes ler, né? Para ter ciência do que Deus quer que se faça. Aqui em Mateus 19, versículo 16, tem outro exemplo, do versículo 16 até o 26. Tem outro exemplo do que se fazer, né, para se entregar para Deus, para se batizar nas águas. Então, continuando aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Arrependimento. Mas vós, ou melhor, mais aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizará com o Espírito Santo. Então se vê que tem o batismo nas águas, mas tem também o batismo com o Espírito Santo, né? Esse é dado pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus. Que ele prometeu, né? Como lá no primeiro vídeo. Inclusive, quem estiver vendo esse vídeo, o ideal ou melhor, deve assistir o primeiro, né? E em diante, para entender melhor, né? E ler o livro de Mateus todo. Então, não sei se pode chamar de livro, enfim. Com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, mas aí diz aí no 11, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a simples intenção
de se batizar nas águas não é suficiente. Não é suficiente. Porque não termina aí no batismo nas águas. A pessoa, ela tem que ter esse desejo de ser batizada com o Espírito Santo e manifestar com obras esse desejo. Obedecendo a palavra de Deus, buscando a Deus, né? Então não é só o batismo nas águas. É necessário haver um batismo com o Espírito Santo também. Mas como conhecer esse batismo, se ele não é o batismo nas águas? Se ele não é o simples ato de produzir fruto de arrependimento? Então, esse batismo, ele se dá com a testificação. E o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nesse batismo, né? Então, quer dizer, comigo foi no batismo. Então, ali eu particularmente, eu tive uma experiência pessoal com Deus, né? Então, ali eu presenciei a presença de Deus, né? Isso não é teoria. É necessário se vivenciar para se saber. E está escrito que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se o Espírito testifica, né? Essa testificação, se eu alcancei a certeza absoluta, então eu digo que é necessário também se alcançar a certeza plena, né, da presença de Deus, né, e do batismo com o Espírito Santo. Em sua mão tem a pá. Ou seja, enquanto você se batizou nas águas e está produzindo fruto de arrependimento, não é sábio se julgar por si mesmo, batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque você ainda não teve uma testificação do batismo, né? Você não teve a certeza de que foi batizado. Então, dizer que foi, na realidade você foi batizado nas águas. Mas o que comprova o seu batismo com o Espírito Santo? Mas se você se encontrar pessoalmente com Deus, né? Então quem poderá falar o contrário, né? Se o próprio Deus confirmar, né? Porque a testificação tem que ser certeza plena, né? Então, se você não teve a certeza, se você não tem a certeza plena, porque está escrito aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tem a certeza, né? Embora o Espírito habite com você, se você está escrito que o Espírito habita, né? Né? E dá um grupo de pessoas lá. E quem é batizado nas águas e busca a vontade de Deus com sinceridade, com certeza o Espírito Santo batiza, ou melhor, habita com essa pessoa, né? Né? Porque são esses os que são candidatos a receber o Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui nos casos específicos que a Bíblia dá, né? E se é que esses casos eles podem vir a se batizar nas águas, né? Porque está escrito também que é Deus que dá. Pelo que está escrito, se entende que Deus dá o arrependimento, né? Então, quer dizer, está escrito que a benignidade de Deus conduz ao arrependimento, né? Tem um versículo que diz, a ver se porventura dará a Deus arrependimento. Não lembro se está exatamente escrito assim. Mas, enfim, o arrependimento ele se mostra como algo, parecendo algo divino, algo que tem que ter o mover de Deus, né? Senão ele não acontece. Né? Então, se a pessoa se batizou nas águas, sinceramente, e busca os frutos de arrependimento, sinceramente, isso é um grande sinal de que ela não se enquadra
nessas raras exceções, né? Quem sabe se é possível haver essas exceções. Enfim. Então, aí continuando. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E aqueles que têm o desejo de se batizar nas águas, né, devem procurar uma igreja evangélica, né, de confiança, né, para realizar esse batismo, né, sem olhar para quem esteja batizando, porque o que importa é a sua sinceridade diante de Deus, né? Nesse batismo se entrega a vida para Deus, né, a vida completamente, para buscar fazer não mais a própria vontade, né, mas para fazer justamente o que a palavra de Deus diz, né? Para, como é que eu posso dizer, mudar os comportamentos que são necessários de se mudar para obedecer à vontade de Deus, né? Então, essas pessoas, sinceramente, elas se batizam nas águas para passar a viver conforme a palavra de Deus, conforme que elas forem aprendendo da palavra de Deus, né? E buscarem ter uma comunhão pessoal com Deus. Porque, por exemplo, se o Espírito habita com elas, né? Se o Espírito habita com ela, então ela pode ter uma comunhão pessoal com esse Espírito. Ela pode conversar, que esse Espírito é Deus, né? Então, ela pode conversar com esse Espírito, conversar com Deus, né? Ela pode falar sobre o que quiser. E desde já o pode, né? Tá escrito que onde houverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, ou duas ou mais, né? Não sei se está escrito nas duas colocações, enfim. Ou seja, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Se você está aí também em nome do Senhor Jesus, pela fé ele já está aí. Então, quer dizer, você pode conversar com ele. Tá dando para entender? Né? Na pessoa do Espírito Santo. Porque Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo Deus é um só, né? Porque há um só Deus. Então é algo complexo de se entender, né? Mas Deus ele é um. Então quer dizer, você pode conversar com o Senhor Jesus aí na pessoa do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus falou: quem vê a mim vê ao Pai, né? É algo complexo para mim também de entender. Enfim. Mas o que importa mesmo é que você pode conversar com o Senhor Jesus, você pode conversar com Deus aí onde você está e ser sincero, né? Então a comunhão com Deus ela é muito assim. O Espírito Santo vem e faz morada dentro de você, entende? Deus ele habita com aqueles que o buscam, né? Enfim, o véu que fazia a separação entre o homem e Deus, né, ele foi rasgado, né, com a morte do Senhor Jesus na cruz. Isso eu aprendi, tenho até que conferir. Mas é certo que Deus ele nos ouve, né, quando a gente busca com fé. É certo que Deus nos ouve, então a gente pode conversar com Ele, né, e a partir do que a palavra dele vai nos ensinando e se entregando para Ele, né, conforme a nossa fé pessoal.
Então, aqueles que têm esse desejo de se batizar nas águas, é importante já conversar com Deus, sinceramente, falar dessa decisão para Deus antes de qualquer um, e querendo mesmo, procurar uma igreja evangélica de sua confiança para realizar esse ato, né, esse ato de batismo. Né? O que importa não é quem vai te batizar. O que importa é que você é sincero diante de Deus querendo se batizar. E aí esse batismo vai valer, né, pela sua sinceridade. Né? E também esse batismo, mas desde já, se você quer se batizar, também buscar o Espírito Santo. Porque na Bíblia, por exemplo, tem casos de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo antes de se batizarem nas águas, né? Então é importante ter essa entrega total de vida a Deus, né, para obedecer a sua palavra. E é isso por hoje.